Ahora me toca la oportunidad de presentar a un gran amigo, quien él es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica, el BRI, de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él es especialista en el desarrollo de la teología y las doctrinas adventistas. El doctor Tim es parte de la diáspora alemana, no las primeras olas de vikingos que invadieron diferentes partes de Europa, de esas tribus medias salvajes, sino de aquellos que más adelante contribuyeron en diferentes partes del mundo con su laboriosidad, ética de trabajo, honestidad y profundo pensamiento, en este caso en Sudamérica, en el país de Brasil. Después de haber estudiado en el Centro Universitario de Sao Paulo, él estudió también en nuestra Universidad de Andrews. Al regresar, el SALT básicamente no era lo que es el equivalente al Seminario Teológico Adventista Interamericano, que precisamente nacían al mismo tiempo, pero en el caso de Interamérica se tardó más de 20 años más antes de ser independiente, y en Sudamérica el SALT comenzó a dar frutos muy especiales, pero cuando llega el doctor Tim, básicamente se había hecho SALT y agua. Pero el doctor Tim, por la gracia del Señor, pudo rescatar esa institución y llevarla no solamente a lo que había alcanzado anteriormente, sino a expandir el impacto del mismo seminario, siendo al mismo tiempo, algo que me parecía algo bastante complicado, director del Centro White, presentando un centro del Centro White impresionante allá en Brasil. El doctor Tim ha escrito muchísimos artículos, algunos libros. En sus obras están El sábado de las Escrituras y la Doctrina, Significado y Observancia, y un libro que es fundamental para entender la teología adventista es El Santuario y los Mensajes de los Tres Ángeles. Fue el autor del folleto de escuela sabática del cuarto trimestre del 2022 sobre el estado del ser humano en la muerte y la esperanza de la resurrección. Está casado con la amable y muy eficiente Marley Tim, y la pareja tiene 3 hijos, Suelen, William y Shelley. Así que mi amigo, el doctor Tim, le vamos a pedir que venga y que el Señor pueda usarlo poderosamente para su honra y gloria. Ustedes podem perceber que o Dr. Efraim Velázquez é meu amigo, não? Porque agregou muito à pequena biografia que teníamos aqui. Pero é privilégio estar aqui. Eu desfrutei muito o tempo com nossos alunos aqui, uma das melhores promoções que eu já tive o privilégio de ensinar, com sinceridade, não é uma palavrita solo para deixar vocês contentos. E esse evento que estamos começando agora, me acorda el que tivemos aqui em abril de 2018, sobre o dom de profecia em la Escritura e em la história. E minha oração, meu desejo é que este evento seja também muito bendizido por el Senhor, como foi o que tivemos há alguns anos. Mira, o tema que eu vou plantear pode parecer um pouco controversial, pero me gostaria que vocês esperaram hasta que chegamos ao final para chegar a suas conclusões. Nós creemos que Deus nos ha brindado sua palavra para nossa salvação. E a mim me gostaria, se se pode, poner em la pantalla a apresentação. E o tema o título ali cambiou um pouquinho, o processo de salvação, ênfases conflitivas.
La salvación tendría que nos unir como pueblo de Dios. Pero en realidad nosotros tenemos adentro de la iglesia diferentes énfasis. E me gostaria de plantear com vocês para que vocês puedan, por el contraste, ver as diferentes posições. Sabe que nós aprendemos não solamente por semelhanças, mas por contrastes. E eu creio que isso é muito importante para nossa reflexão. A Bíblia é uma sola e é a base de nossa enseñanza, nosso único credo. Se a Bíblia é uma sola, ¿por que há diferentes ênfases? Bueno, vamos começar com o texto bíblico. Não me avergüenzo del Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação a todo el que crê. Primeiro al judío, também al griego. En el Evangelho, a justiça que viene de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, el justo viverá por la fé. Tu sabes que essa última expressão também algumas traduções lo ponem como aquele que por la fé é justo viverá. Eu creio que essa ambiguidade hasta pode enriquecer um pouco o texto. Em el início del Evangelho, de la epístola a los romanos, tu encuentras esta declaração. E para Lutero, quando ele chegou à compreensão de que a justiça de qual o apóstolo Pablo está falando no início de sua epístola, não é a retribuição justa, pero uma justiça que salva, ele lo planteou que ali senti que havia nascido de novo por completo e que havia entrado en el paraíso mesmo por las puertas abertas. Então, em outras palavras, fuera como se el paraíso se abriera para ele. Isso está na obra em alemão, la obra Padrón. Alguns dizem que nós, como adventistas, já começamos legalistas. Pero se tu fores mirar a primeira visão de Helena de White, alguns la chamam de la visão del camino angosto. Não é o nome técnico, o nome mesmo é a visão del clamor de la medianoche. Há sueño que ela tuvo anos depois que é del camino angosto. Pero en esta visão, como as pessoas teriam seguridade? Em duas coisas, não dudando da luz que estava por detrás, e esta luz era o que mesmo? O movimento del sétimo mês, ou seja, a seguridade de 1844. Pero manteniendo os olhos em la lei? Não, em Jesus. Tu tienes en esta visão fuerte énfasis em la justificação por la fé. Lamentavelmente, alguns dizem que justificação por la fé só vino depois de 1888. Isso é erro. E há quantidade de citas de Helena de White antes de 1888 que falam disso também. Eu tive uma experiência interessante em uma igreja. Em la igreja havia discussões sobre a compreensão da justificação por la fé. E então me invitaram para ir allá, domingo, não era dia sábado, para não ser com o culto, pero fomos ali para uma reunião. E havia algumas pessoas, e então eu fiz uma exposição. Depois, deles, de los líderes da igreja falou, e depois o outro. E al final me perguntaram em privado o que eu creia, qual era a minha conclusão. E a de los líderes eu disse, mira, tu tienes la doctrina correcta, pero la actitud equivocada. E para outro ele disse, tu tienes é o revés aqui, la doctrina incorrecta e la actitud correcta. Aqui há pequeno problema no PowerPoint. Como pode isso ocorrer adentro de la igreja? Por supuesto, aqui em Costa Rica e em la região dos países que vocês têm, tudo é perfeito.
Pero en otros rincones las personas se pelean por la doctrina y tienen diferentes interpretaciones. ¿Por qué esto ocurre? A mí me gustó mucho una vez que yo escuché el doctor George Reed, que fue director del Instituto de Investigación Bíblica por muchos años, y él dijo que mucho de la herejía entra en la iglesia por el síndrome del reloj de arena. ¿Y o que es esto? Tú percebes que en el reloj de arena tú tienes cantidad de arena arriba y tiene que pasar por un punto. Y muchas personas hacen lo mismo con la doctrina. Pegan un punto solo y este punto es como si calificara por toda la amplitud de la verdad. Entonces es el problema del reduccionismo. Ahora, me gusta también hablar del síndrome de la sub y baja. Mira, muchos chicos niños gustan jugar con la sub y baja. Es el desequilibrio. Si tú pones mucho énfasis en un punto, el otro va arriba. Entonces eso ocurre. Algunas veces las personas me preguntan, pero ¿qué hay de equivocado en mi enseñanza? Quizás nada. Pero tú estás poniendo tanto énfasis en ese punto y que estás te olvidando del otro también. Entonces, vamos a hablar de 5 diferentes perspectivas de salvación que nosotros tenemos adentro de la iglesia. Por supuesto, tenemos más, pero isto é simplesmente para que tenhamos algumas ideias. E eu estou ponendo-as em sequência cronológica e não temática, como se uma fosse mais importante que a outra. Não, por uma sequência cronológica. La primera en nuestra exposición es el énfasis en la santificación y perfección. Los padres de este énfasis, o personas que hablaram bastante disto, deles é M.L. Andreessen, que vocês conhecem. Também C. Mervyn Maxwell foi professor del seminário em Andrews, hasta foi meu professor também. E Herbert Douglas, que foi editor de La Review e autor de alguns livros e é pouco, quizás, hasta um pouco mais conhecido hoje. De los livros tu tienes que tratam del assunto, o livro de El Santuário e su Servicio, de M.L. Andreessen, e há livro muito interessante que é Perfection, The Impossible Possibility, ou seja, perfeição, a impossível possibilidade, onde tu tienes 2 capítulos que são favoráveis à teologia da última geração e 2 em contra. E aí o livro clássico de Herbert Douglas, Why Jesus Waits. Em outras palavras, por que Jesus todavia não vino? E esses materiais é só para uma exemplificação. Poderíamos agregar muitos outros, mas só para ter um referente. Para este grupo, o livro pior que existe é el Questions on Doctrine, que nossa querida IATPA lo publicou naquele entonces, era todavia Apia e Gema, com o título Preguntas sobre Doctrina. Ali tu tienes a versão original, a anotada por George Knight, e entonces a tradução da versão anotada e publicada por nossas queridas editoriais aqui de la divisão interamericana. Este livro é excelente, tem muita coisa boa adentro, pero há algumas dificuldades. Por exemplo, algumas pessoas não les gusta o conceito de expiação que o livro plantea. E a expiação, por exemplo, não necessariamente o livro, pero antes, todavia, alguns artículos de los que contribuíram com o livro já dizia que a expiação foi completa em la cruz. Pero alguns dizem, não, pero a expiação simplesmente é no dia de la expiação no santuário celestial.
Então, aqui houve um pequeno detalhe. Outra coisa, a ideia del remanente e del cuerno pequeno, anticristo, algo assim, também não quedou tão clarito. E um ponto que ha deixado pessoas com inquietude é a questão da natureza de Cristo. E no apêndice, eu creio que o apêndice B, tem quantidade de citas de Helena de White que dizem claramente que Jesus não vino com a natureza pecaminosa como a que nós outros temos. Então, isto foi uma surpresa, porque muitas das citas não eram conhecidas. Pero para alguns, a publicação desse livro é sinônimo de la apostasia de la igreja e seu liderazgo. Agora, que não lhe gostou a publicação do livro foi M.L. Andreessen, e então, em resposta a isto, ele sacou 9 folhetos sobre a expiação e compartilhou com pastores. Como não passou muita coisa, a coisa caminhou, e então ele escreveu 6 cartas a las iglesias. E então ali tu tienes mais ou menos uma reação dele. Não temos muito tempo, pero para este grupo, só em pouquitas palavras, ele põe muita ênfase em Jesus como modelo de obediência. Eu tenho que obedecer como Jesus obedeceu. Se logrou, eu também puedo. Põe muito ênfase no mensagem de 1888 de John Z. Waggoner. Também a natureza humana de Cristo, como se ele venira com a mesma natureza nossa, com pendor ao pecado. Uma vez eu estava falando com uma pessoa e eu perguntei a ela, pero tu crees que Jesus vino com a natureza espiritual e moral caída? Ele não me contestou, porque se fuera, ele necessitaria um salvador para si mesmo. Que eu escutei uma vez uma pessoa dizer que Jesus vino, que o Espírito Santo foi o agente regenerador de Jesus. Caramba, então, o Espírito Santo era o Salvador de Jesus? O Espírito Santo não é nosso Salvador, o Salvador é só Jesus. O Espírito Santo é que hace eficaz o que os méritos do sacrifício de Jesus. Para esse grupo, pecados não é uma natureza, pecados são actos ou hechos. Então, a única definição de pecado é transgressão da lei. Ok? Helena de White lo plantea assim. Pero a transgressão original da lei nos deixou com uma natureza pecaminosa. Então, não é porque eu peco que eu sou um pecador, pero porque sou um pecador, eu peco e isso faz toda a diferença. Solo Jesus me pode sacar desta desgraça. Agora, também a teologia da última geração e a vindicação do caráter de Deus. Para eles, a vindicação suprema do caráter de Deus vai ser a última geração da terra. Por supuesto que cada pecador que acepta a Jesus é um testigo do poder transformador do Evangelho e a última geração também. Pero les digo uma coisa. Não se pode deixar a vindicação do caráter de Deus como algo antropocêntrico. É cristocêntrico. Helena de White tem uma cita onde ela diz assim: nós temos uma sola fotografia perfeita de Deus, e essa é Jesus Cristo. Não há outras fotografias perfeitas, uma sola. E tu tens essa cita no Comentário Bíblico Adventista, tomo 6. Agora, vamos só plantear alguns textos que podem aclarar o ponto. Um deles que hasta estudamos no folheto da escola sabática é que nós, por natureza, somos muertos em delitos e pecados. E a salvação é por graça, por meio da fé, e então não de obras, pero para buenas obras.
Aqui tu tienes um resumo de todo o Evangelho. Habla de nossa natureza e do processo de salvação. Nós somos salvos por la gracia, justificados por la fé e juzgados pelas obras. Não cambie esses fundamentos, esses pilares do processo de salvação. Em Filipenses, temos um texto muito interessante. Eu não vou ler, porque não me gostaria quitar tempo do Dr. Merlin Burt, mas agora, tu eres santo, tu eres perfeito? Bueno, melhor não perguntar a ti, porque por supuesto já eres. Pero o apóstolo Pablo era perfeito? Se tu me disses que sim, eu vou pedir para que tu leas o início do verso. Nem que já seja perfeito. Então, não era. Se tu me disses que não, então te pido a ler o final do texto. Todos os que somos perfeitos. E então, Pablo era perfeito ou não? Sim e não. Tu não entras em la trampa, né, pastor? Sim e não. E o que hace a diferença? O que está no meio do texto. Olvidando-me do que está para trás, eu estou no caminho da perfeição. Aqueles que estão no caminho da perfeição, aunque todavia não sejam perfeitos, hasta o gato está interessado no tema. Mira, aquele que está no caminho da perfeição, aunque não seja perfeito no sentido absoluto, já é considerado perfeito em Cristo, porque não há perfeição sem Cristo. Agora, a alguns lhes gusta o texto de São Mateus 5:48. Nós temos que ser perfeitos como o Padre que está no cielo. Não se olvidem que a interpretação bíblica é importante e, neste caso, aqui el pues, que é isto. É uma partícula conclusiva. Em outras palavras, é a conclusão do que vino antes. E o que vino antes? Tratar todas as pessoas, amigos e inimigos, de la mesma forma. É uma perfeição de relacionamento e não uma perfeição de santidade absoluta. E como eu lo sei? Por el pues, e o texto paralelo de Lucas diz, sed pues misericordiosos. E ali tu tienes a clave, se todavia tienes dúvida. Agora, poderia apresentar-te quantidade de citas, pero vamos quedar solo com uma de Helena de White. La santificación y la perfeição são importantes. Helena de White tem uma doutrina de perfeição, pero não de perfeccionismo, que há uma diferença. Pero mira esta cita. La santificación não é obra de um momento, uma hora, um dia, sino de toda a vida. Não se la consigue por meio de um feliz arranque de los sentimentos, sino que é o resultado de morrer constantemente ao pecado e viver cada dia para Cristo. E mira o que diz agora. Mientras reine Satanás, tendremos que dominar a nosotros mismos e vencer os pecados que nos rodeiam. Mientras dure a vida, não haverá um momento de descanso, um lugar ao qual podemos chegar e dizer, alcancei plenamente el blanco. La santificación es el resultado de obediencia prestada durante toda a vida. Entonces, la idea que ahora yo llegué al punto, entonces no necesito más de Jesucristo. Perdão, isto é uma herejía. Porque nós necessitamos de Jesucristo, aunque tu não peques em hechos ou em actos, tu todavia necessitas dele. Porque eu sou um pecador. Agora tu tienes el outro extremo, e este é a ênfase em la justificación forense. Que é forense?
é del fórum, ou seja, quando tu estás no tribunal, chega um ponto e o juiz diz, podes ir-te. Inocente, exacto, ou culpado. Pero é simplesmente uma declaração. E esta posição é mantenida por los que se autodenominam ou se chamam los teólogos australianos. Tu tienes Desmond Ford. O problema de Desmond Ford não era o santuário, era a justificação por la fé, que tuvo depois consequências sobre o santuário e hasta a negação do juízo investigador. Este Geoffrey Paxton, ele não é adventista, mas escreveu um livro sobre o adventismo, é um anglicano, e Robert Brinsmith, que foi de los reformistas, do movimento da reforma, depois quedou como da posição da justificação solo forense, e hoje, não sei se todavia vive, já está, eu creio, com boa idade, pero ele quedou como um místico, não sem interesse em religião. Pero mira, este livro, The Shaking of Adventism, o El Zarandeio del Adventismo, está disponível em espanhol, pero a tapa na internet está muito feia, então não deixei ele em inglês para não quedar ali, quizás alguma vez puedo reemplazar. Esta outra é o manuscrito de Desmond Ford contra contra o santuário e o juízo investigador, e um dos piores livros já escritos em contra o juízo investigador, esse último de Robert Brinsmith, e o título é Judged by the Gospel, ou seja, juzgado por el Evangelho. Estes põem Jesus como substituto à la obediência. Então, não há problema. E minimiza o poder transformador do Evangelho. Agora, se para nós ou para eles a justificação é simplesmente por nós e nada passa com nós, tu crees que essa posição é bíblica? Não. Algo passa em nós também. Romanos 5:1 diz o quê? Justificados, pois, por la fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesucristo. Não ocorre algo em mim também? Não só por mim, pero em mim. E Colossenses é um texto poderoso, el qual nos ha librado, ou seja, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas e trasladado ao reino de su amado Hijo, em quem temos redenção por su sangre, el perdão de pecados. É algo passivo a justificação? Não. Há cambio do reino de las tinieblas para o reino de Jesus. Então, tu tens dois verbos poderosos ali, librado e trasladado. Algo passa em mim também, não é simplesmente hijo. O hijo está na desgraça lá, casi se afogando, então o padre diz, hijo, tu estás salvo e nada passa. Não, é sacar-lo dessa situação. E o que diz ali? É a santidade importante? Sim. Seguid la paz com todos e la santidade, sem la qual nada verá ao Senhor. Eu estava falando uma vez com o pastor, o doutor Russell Standish, que era da outra posição, e ele me disse que em Austrália eles mantiveram essa posição em ênfase em la santificação e perfeição, em resposta a Desmond Ford e ao grupo que tinha esta posição aqui. Agora, esta posição, ou seja, como tu tens, por exemplo, Desmond Ford e Paxton, eles planteiam que nossas raízes históricas vêm direto da reforma protestante.
Y para ellos dicen que el énfasis de la reforma es la justificación por la fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en la justificación por la fe como los reformadores. Y para ellos era solo forense. Perdón, da la impresión que ele nunca leu los reformadores, porque para ellos era por nós e em nós. Tu podes ler Calvino, por exemplo, e Lutero mesmo. Solo que há ponto. Nuestra compreensão de salvação e justificação não viene directo de la reforma. Ela tuvo la contribuição del metodismo. ¿Por quê? Porque todos os reformadores, sem nenhuma exceção, creíam em la predestinação. Hasta Lutero. E se tu tens dúvidas, podes ler o livro da Servio Arbitrio, onde ele é mais forte em la predestinação hasta que Calvino. Só que não isso de la predestinação, su énfasis, como Calvino lo hizo. Pero el metodismo agregou el elemento de livre albedrío, que é nossa posição. Então, nós somos herederos de la reforma, sí, com el énfasis en la sola escritura. Nós sacamos ou heredamos de la reforma que tem base bíblica, pero nós não creemos em la predestinação. O terceiro ênfase é em la relação com Cristo. E me gostaria que vocês pudieran ter uma ideia clarita. Morris Venden é o padre desta posição dentro da igreja e seus seguidores também. Ele sacou quantidade de livros. Tu tens que em inglês é Justification by Faith, ou Salvação por la Fé e la Voluntad, que se tornou clássico. Depois tu tens la matutina dele também, e então ama a Deus e haz lo que quieres. Então, o amor está muito bueno. O ênfase está em Jesus como fonte automática de obediência e minimiza o valor das ordenanças bíblicas. Essa posição é muito interessante. Em pouquitas palavras, para eles, para Morris Venden, el princípio básico é que por la contemplação nós somos transformados. Isso não é um princípio válido? Por supuesto. Então, se tu estás em pecado e quedas mirando ao pecado ali, cada vez te vas a involucrar mais com o pecado. Então, tu tienes que virar a espalda para tu pecado e mirar e quedar. Tu luta como cristiano é solo por la relação com Jesus. E em relação com Jesus, a obediência te viene como um regalo. Por la relação com Jesus. É muito lógica. Pero a pergunta é a obediência tão fácil assim como eles põem? Mira, então vamos suponer que eu sou um drogadito e estou ali com os demás, ou quizás um borracho. Nós não dizemos, mira, tu tienes que deixar tu grupo com os quais tu estás e não te exponer a esse tipo de coisa. Não é só orar. Há alguma coisa que temos que fazer para lograr as coisas. Então, minimiza o valor das ordenanças bíblicas. Tu sabes que, para algumas pessoas com essa tendência, leem a Bíblia não para aprender a vontade de Deus, mas simplesmente para alimentar minha relação mística com Jesus. E a obediência, se é boa, vem automaticamente, se não vem, é legalismo. Calvino falava que
de la triple función de la ley. La ley serve para condenar mi pecado, para hacer sentir necessidade e salvação, e é norma de conduta. Então, mira, não é porque eu aceito Jesus como meu Salvador personal que imediatamente vou começar a pagar o dízimo, guardar o dia sábado, aceitar a reforma de saúde. Sabe que para muitos, todavia, isto custa. E, então, há ponto, essa é a função da Bíblia também. Não se olvide de uma coisa, nossa relação com Jesus é mediada por la palavra. E não é, se não for assim, então simplesmente não necessito das enseñanças bíblicas mais. Há alguns textos que me gostaria de compartilhar rapidamente. 1 Coríntios 9:27 diz: sino que golpeo mi cuerpo e lo pongo em servidumbre, não seja que, havendo sido heraldo para outros, eu mesmo venga a ser eliminado. Então, a luta do apóstolo Pablo era solo por la relação mística com Jesus? Não. E o que me diz de Santiago? Someteos, pois, a Deus e resisti al diablo, e huirá de vosotros. Acercaos a Deus, e Ele se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. E vosotros, los que de doble ânimo, essa expressão é muito significativa, doble ânimo, pero purificad vuestros corazones, afligios e lamentad, e llorad. Vuestra risa se convierta em lloro, e vuestro gozo em tristeza. Humilhaos delante del Senhor, e Ele os exaltará. Mira, aqui al início tu tienes la correcta sequência. Submeteos, pues, a Deus e resisti al diabo. Se tu pusieras al revés, não marcharia. Eu não tenho força para resistir ao diabo, pero revestido de Deus, eu sou poderoso para poder resistir ao diabo. E o que diz Efésios? Não vamos ler o texto, pero tu conoces ali, porque nossa luta não é contra a carne e sangue, sino contra as potestades. Então, nós não é que nós não temos uma luta, porque se não tivéssemos, seria uma negação del gran marco del conflito cósmico. Nós estamos adentro de uma batalha, uma guerra. Então, não com nossa força, pero com a armadura de Deus, eu posso ser vencedor. E o quarto ênfase é en el amor de Deus. Eu puse alguns nomes mais porque quizás não são muito conhecidos, pero o padre disto dentro do adventismo é Jack Provoncha, que foi professor de bioética ou ética da medicina na Universidade de Loma Linda. Ele publicou alguma coisa. Graham Maxwell, el hermano de Mervyn Maxwell, e também Dick Wynne, que publicou uma matutina, Charles Scriven, e alguns livros. Esse é o primeiro aqui, God is with Us, 74, e depois saiu esse que é o clássico, You Can Go Home Again. Neste livro, e depois tu tens a matutina, que tem algumas declarações, especialmente em fevereiro. Jesus como uma demonstração do amor de Deus. Minimiza o valor de los méritos de Cristo. Mira, para eles, perdão por la sinceridade, pero esta posição eu não la considero como cristiana. Por uma razão,
ellos negam que en el sacrificio de Cristo en la cruz hubo expiación, hubo una demonstración del amor de Dios por nosotros. Simplesmente. Então, para que Deus não tenha nada. Nessa matutina de Quinn, ele diz, há uma em fevereiro que diz, está Deus interessado em méritos? Ele diz, não. Isso é uma questão romana, não é que um conceito paulino. E por sua vez, ele tem outra em novembro, onde ele diz, quão caliente é o inferno. E ali ele diz que a final destruição de los impíos é simplesmente uma metáfora, uma figura de linguagem de la autoalienação del pecador de Deus, pero que não vai haver fuego. Mira, se vas a Zacarias 3, tu vas ver ali o sacerdote Josué, não há cambio de roupas de vestidura em ele? Por supuesto, como símbolo de la justicia de Deus. E se queres algo todavía mais explícito, para mim, o melhor relato corto de la justificação por la fé é a parábola del hijo pródigo. Não houve ali sacar la veste sucia e poner vestido limpio. El melhor, hasta diz ali. E em Romanos tu tienes o famoso texto ali, onde Pablo diz que Deus puso a Jesucristo como expiação por nossos pecados, por sua sangre, para manifestar sua justiça, para Deus ser justo e justificador del pecador. E aqui tu tienes o mistério del Evangelho. Como pode que Deus justo pode justificar o pecador injusto e não quedar injusto em sua acción? Isso é mistério. Pero é o mistério que Deus tem. Agora, en el passado, adentro de la iglesia, la tensión era mais entre aqueles que creíam em la santificação e perfeição, com ênfase em santificação e perfeição, não que creíam, porque nós outros creemos também, e aqueles de la justificação forense. Hoje é mais daqueles que põem super ênfase em la santificação e perfeição e aqueles que põem solo a relação com Jesus como importante. Agora, qual é a posição equilibrada? Tenho a impressão que é a tuya. Eu poderia dizer que é a minha, mas não vou ir tão lejos. Minha proposta é o seguinte: eu creio que cada mira mais uma cara de la moneda do que a outra. E é aquela que põe os elementos de verdade cada uma desses ênfases anteriores. Eu te pergunto, o amor de Deus não é importante? Sim, sem ele nada passaria. Em realidade, pero não puedes poner o amor de Deus para reemplazar todo o demás. Pero é fundamental. E a relação com Jesus não é importante? Por supuesto, sem ele estamos perdidos. E a justificação não é forense? É forense, pero não solo. E o ênfase em la santificação e perfeição não é bíblica também? Por supuesto. E o Novo Testamento habla que sem la santificação nada vai ver a Deus. Então, eu creio que a proposta equilibrada é aquela que põe os elementos de verdade que cada uma desses ênfases ou teorias tem. Em minha opinião personal, tu podes escutar quem tu queres em YouTube, cada um tem seu evangelho e sua verdade e tudo assim, pero para mim não existe outro livro que eu conozca, por lo menos, que é mais equilibrado em seu aporte do que o livro Caminho a Cristo. É incrível.
Eu conosco pessoas que leram umas 100 vezes o livro e tu sempre sacas alguma boa ideia. Essa é a primeira edição de Fleming Revell, que é uma edição publicada por los metodistas, 1892. E depois tu tienes a edição onde Helena de White agregou o primeiro capítulo da edição que temos, da review, 1898, e então a crema de tudo que vem de Yatpan. Que lhe parece? E vamos então concluir com este texto outra vez. Perdão, que ali há eu não cambiei. A referência ao início seria Romanos 1, 16 e 17. Não me avergüenzo del Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação a todo el que crê, primeiro el judío e também al griego. En el Evangelho, a justiça que vem de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, el justo viverá por la fé. Que Deus los bendiga, que nós outros não vamos quedar em uma ou outra, pero temos esse equilíbrio de toda a enseñança bíblica. Amém.